Olá, pessoal. Eu sou a professora Nádia Paulino Pessoa Prata, do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará. Faço parte também do Programa de Pós-Graduação em Linguística, PPGL, da UFC. Atuo principalmente nos cursos de Letras Espanhol e Letras Português e Espanhol da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós estamos aqui para mostrar um novo projeto que o Grupo de Estudos em Funcionalismo tem desenvolvido para vocês. Nós vamos contar com a participação de alguns integrantes desse grupo de estudos em funcionalismo, e ele é liderado, nesse momento, por mim, Nádia Paulino Pessoa Prata, e pela professora Márcia Teixeira Nogueira, que faz parte do programa de pós-graduação em Linguística. O grupo de estudos em funcionalismo foi criado em 2002 pela professora Márcia Teixeira Nogueira, e, ao longo desses 21 anos, tem contribuído para a formação de pesquisas, de recursos humanos na área de linguística, notadamente na área de linguística funcional. Eu tenho atuado no grupo de estudos em funcionalismo desde 2013, quando eu era bolsista de iniciação científica, e atualmente eu estou como a líder do grupo. O GEF, esse grupo de estudos em funcionalismo, conta com a integração de professores que são pesquisadores vinculados a ele ao longo de todo o território brasileiro. Então, nós temos várias instituições de ensino superior, além da UFC, que é a sede, que participam desse grupo. Então, nós temos as universidades UFPA, SEDUC, UFG, UES, UFP, UFRN, Unesp, UFESA, IFCE, Unilab e UFOPA. Nós temos, então, ao todo, 25 pesquisadores, que são professores doutores, formados ao longo desse percurso do GEF. Atualmente, na Universidade Federal do Ceará, nós temos os seguintes professores formando parte desse grupo: Márcia Teixeira Nogueira, Maria Claudete Lima, José Albert Campos Uchoa e eu, que estou vinculada diretamente ao Departamento de Letras Estrangeiras. Na Universidade Estadual do Ceará, UES, nós temos o professor Júlio César de Noá do Nascimento, e recentemente um outro professor que faz parte do grupo se integrou à Universidade Estadual do Ceará, que é o professor Sávio Cavalcante. Nós temos também a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Ceará. Nela, nós temos como integrantes a professora Cláudia Ramos Carioca, o professor Fábio Fernandes Torres, a professora Isabel Larissa Lucena Silva e a professora Léa Cruz de Menezes. No Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus de Canidé, nós temos o professor Erasmo de Oliveira Freitas. Vinculado à Universidade Estadual do Ceará, nós temos o Sávio André de Souza Cavalcante. Vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Ceará ou ao município de Fortaleza, nós temos os professores Luciana Araújo Cavalcante, a professora Ana Paula Silva Vieira Trindade, a professora Tatiane Maria Silva Coelho Lenson, a professora Kleber Enislaine do Nascimento e Silva e a professora Maria de Fátima de Souza Lopes. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, FERSA, Carnaúbas, nós temos o professor Mário Gleice de Chagas Martins. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, o professor André Silva Oliveira. Na Unilab, no campus de Malês, na Bahia, a professora Lavínia Rodrigues de Jesus. Na Universidade Federal do Pará, UFPA, campus de Abaetuta, a professora Rosângela do Socorro Nogueira de Souza. Na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a professora Jane Penas Ferreira. E na Universidade Federal de Goiás, UFG, o professor Leosmar Aparecido da Silva. Nós temos ainda a Universidade Federal do Pará, com o nome da professora Cibele Nadine de Souza.
E, recentemente, 2 outras professoras da Unesp passaram a integrar o grupo de estudos em funcionalismo, de modo que agora nós temos 25 pesquisadores. Elas fazem parte da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. É a professora Sandra Denise Gasparini Bastos e a professora Thalita Storden Garcia. Nós, então, apresentamos nesse momento um novo projeto que o Grupo de Estudos em Funcionalismo está desenvolvendo. Se chama Linguística Funcional Integra. E esse nome vem devido à articulação que nós estamos tentando fazer entre o tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, de um lado, nós temos aspectos relacionados a ensino, de outro, a divulgação das pesquisas ou trabalhos científicos que o grupo tem desenvolvido, e esse projeto, de uma forma geral, está sendo, digamos, amplamente divulgado ou será divulgado em redes sociais como YouTube e podcasts, o que mantém um vínculo estreito com a extensão. De um modo geral, nós temos a seguinte característica desse projeto: o funcionalismo linguístico constitui um eixo essencial na formação linguística do estudante de letras e, por essa razão, está presente no ensino em disciplinas obrigatórias da graduação em letras. Na pós-graduação em linguística, que é o PPGL, por exemplo, lá na UFC, o funcionalismo é tratado em disciplinas obrigatórias como teorias de língua ou teorias linguísticas 1 e em disciplinas opcionais, como gramática funcional. As diferentes vertentes teóricas do funcionalismo linguístico dão suporte teórico para os projetos de pesquisa desenvolvidos sobre os temas atuais, em diferentes níveis de formação e a atuação do pesquisador, da graduação ao pós-doutorado. Destacam-se na programação de eventos linguísticos nacionais e internacionais, conferências, mesas redondas e comunicações em torno de temas tratados sobre a orientação teórica do paradigma funcionalista. O projeto Linguística Funcional Integra é importante, pois integra, de modo objetivo e consistente, as lições desse importante paradigma da ciência linguística, quanto a seus principais teóricos, aspectos metodológicos, suas interfaces com outras áreas da linguística, tais como a linguística cognitiva, a linguística do texto, a análise do discurso, a sociolinguística e as ciências humanas, de um modo geral, né? Essas contribuições para o ensino de língua que tenha, de um modo amplo, a competência discursiva como o objetivo central. O projeto Linguística Funcional Integra tem como proposta central proporcionar um espaço de intercâmbio de ideias, resultados de pesquisa e aplicações para o ensino, em discussões sobre a estrutura e o funcionamento das línguas naturais, entre professores, pesquisadores da UFC e de outras IES nacionais, entre mestrandos, doutorandos do programa de pós-graduação em linguística, alunos do curso de graduação em letra e cursos de áreas afins. Esse projeto proporcionará, por meio das atividades descritas, a criação de divulgação de um espaço acadêmico com foco na linguística funcional e as interfaces com a psicologia cognitiva, a antropologia, a sociologia e a pedagogia. E que atividades são essas que esse projeto vai desenvolver? Nós vamos trabalhar com entrevistas feitas aos pesquisadores que compõem o grupo de estudos em funcionalismo. São esses pesquisadores que eu nomeei ao início desse programa, e o foco estará em 2 linhas de atuação do grupo de estudos em funcionalismo: a linha de descrição e análise linguística e a linha de ensino de línguas. Então, essas entrevistas vão estar disponíveis ao público de um modo geral no YouTube, no nosso canal, Linguística Funcional Integra, vinculado ao canal do GEF também, e por meio de podcasts. Então, essas entrevistas elas vão sair mais ou menos a cada 15 dias. Na primeira semana, viabilizada por meio do canal no YouTube, e na semana seguinte, por meio de podcast. Então, nós vamos ter essa alternância de canais e redes para difundir essas entrevistas. Em geral, elas vão ter uma duração de 15 minutos, às vezes podendo se estender um pouco mais,
dependendo de uma determinada temática ou de uma determinada abordagem. A equipe executora vai ser formada por bolsistas da PRAE UFC. A PRAE é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E nós contamos, no momento, com 2 bolsistas. A Daiane Carolina Campos de Oliveira, que Olá. é graduanda em Letras, Língua Portuguesa, e a bolsista Samara Cristina Gonçalves Lima. Olá, pessoas. E é graduanda em Letras, Português e Alemão pela UFC. Então, elas são 2 alunas da graduação que vão desenvolver essas entrevistas, elas vão ser as nossas entrevistadoras, e os nossos entrevistados serão os membros do grupo de estudos em funcionalismo. Nós vamos contar também com a participação do mestrando de pós-graduação em Linguística da UFC, José Armando Araújo Pires Neto, que é formado em Letras Português e Espanhol pela UFC. Atualmente, Olá. ele é bolsista da FUNCAP. Olá, pessoal. Prazer estar aqui Olá. com vocês. Então, vocês vão ver ao longo desse percurso as alternâncias de entrevistas entre Daiane e Samara, e o Armando vai estar nos bastidores, ajudando nas gravações. E, gente, as entrevistas estão ficando incríveis, sério, os pesquisadores, eles abordam temas muito importantes, tanto graduandos como quem já se formou, mestrandos, é importante para todo mundo, eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar o trabalho que estamos desenvolvendo para vocês. Com certeza, nós temos muito a contribuir, não é? Tentando fazer esse elo entre a pesquisa, entre as distintas abordagens da vertente funcionalista, e esse elo com o público de um modo geral, não somente um público especializado. Então, de alguma forma, nós vamos ter uma linguagem um pouco mais clara do que uma linguagem que é aquela divulgada em artigos científicos ou material de divulgação para um público mais específico. Samara, quer dar aí uma palhinha sobre as entrevistas que você está realizando? Eu só quero dizer que assistam, porque está muito bom. Os professores e pesquisadores, eles estão trazendo de uma forma muito clara, dando exemplos. Então, artigos que normalmente é muito difícil para graduandos no início da graduação entender, eles estão explicando muito bem. Então, eu super recomendo. E também para quem quer entrar mais nesse mundo do funcionalismo, é um projeto incrível para adquirir conhecimento sobre essa área. Se eu puder completar. Sim. Completando aqui o que a Samara estava falando, é uma excelente oportunidade, não só para aqueles que já são interessados na linguística, como também, como você falou, né, Nádia, para o público geral, né, e principalmente para os estudantes da graduação, do mestrado, inclusive do doutorado, né, e também já formados, que os professores eles compartilham as vivências que eles tiveram e também o conhecimento que eles adquiriram ao longo de toda a sua trajetória acadêmica. Então, você consegue ali observar também a sua própria, independente da fase que você está e nessa sua vida acadêmica, você consegue se projetar também nesse discurso que os professores, nas entrevistas que eles estão fazendo junto a Daiane e a Samara. E essas entrevistas são entrevistas relativamente curtas, em torno de 15 minutos. Então, às vezes, quando você vai fazer alguma coisa em casa ou estiver no ônibus, é algo que dá para você ouvir ali quietinho, meditar um pouquinho e aprendendo aos poucos sobre linguística, especificamente a linguística funcional. Nós vamos deixar aqui para vocês alguns endereços das redes sociais do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Nós temos o site do GEF, e vocês podem colocar na internet www.gef.ufc.br. Nós temos também um canal no YouTube, @GEFUFC. Lá nós já temos algumas gravações do evento que nós realizamos em março de 2023.
com 3 conferências e 6 mesas redondas sobre vários temas. Elas estão disponíveis para vocês. Tem, em média, uma duração de 1h30, então vocês podem acessar e assistir aos pouquinhos também, se for o caso. Nós temos uma rede no Facebook, que é www.facebook.com/grupo-de-estudos-em-funcionalismo. E nós temos o nosso Instagram, que é www.instagram.com/gefpesquisa. Então, procurem acessar essas redes sociais e entrar em contato conosco para a gente poder trocar ideias sobre funcionalismo, sobre pesquisas relacionadas às temáticas que são caras ao funcionalismo e sobre essa aplicação ao ensino, notadamente ao ensino de português como língua materna ou de uma língua estrangeira, como, por exemplo, o espanhol. Então, a gente vai ficando por aqui e aguarda que vocês nos acompanhem ao longo desse percurso, desse projeto. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Esperamos vocês. Até mais. Tchau, tchau.